momentos, né, Deus? E é o momento que nós ouvimos a palavra de Deus. E eu convido você a ficar bastante atento, né, aquilo que Deus tem a tratar com você. Eu quero estar chamando aqui o irmão José. Eu o convidei para estar ministrando, né? Deus vai estar pregando a palavra de Deus. Eu vou gravar, irmão José. Estou me olhando agora na minha garganta está ruim. E quero ouvir a voz do céu de Deus, né? Nesse momento, de Deus, a mão do Senhor. E eu gostaria que você, assim como eu, meditasse, ficasse atento a tudo aquilo que Deus tem para falar através da vida do céu dele. Amém? Amém! Boa noite, igreja. A paz seja conosco. Amém. Vamos se colocar de pé no nome de Jesus, reverência a palavra. Eu correndo violão para pegar essa Bíblia, abrir Números, capítulo 21. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vai chegar na idade, juntos a obra. Glória a Jesus. Amém? Graças a Deus. Todos encontraram? Graças a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor. Números capítulo 21, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo o cananeu rei de Araque, que habitava no Negueb, que Israel vinha pelo caminho de Atarim. Pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos. Então Israel fez voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares esse povo nas minhas mãos, destruirei totalmente a sua cidade. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel, ele entregou os cananeus, os israelitas os destruíram totalmente, a eles e a sua cidade. E aquele lugar se chamou Orma. Então partiram do Monte Ó, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto onde não há pão e nem água? E a nossa alma tem rastio desse pão vivo. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo. E morreram muitos do povo de Israel. E veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porém temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés olhou pelo povo e disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a virá, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, e se olhava para a de bronze, sarava. Amém? Glória a Deus. Você crê que essa é a palavra do Senhor? Amém. Então feche os olhos, eu quero orar por vocês e apresentar a igreja ao Senhor. Amém? Senhor nosso Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui está a tua igreja. E essa palavra, Senhor, nós vamos ministrar, é a sua palavra. E a sua palavra, Senhor, que liberta, que cura e que leva para o céu, Deus. E que o Senhor venha falar para o coração de cada um que está aqui nessa noite. Que nenhum Deus, ó Pai, vai sair daqui, ó Pai, sem ser abençoado, no nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. É que o tempo é um pouco pequeno, né? Então nós temos que ser rápido. Mas essa palavra eu tive meditando, e esse povo era um povo que Moisés pediu para passar pela terra de Edom, para chegar à terra de Canaã,
E o rei Edom falou que não ia deixar eles passar. E Moisés tomou uma atitude, mas para no outro lado, porque o rei Edom não deixou eles passar para aquele lugar. E eles foram pelo caminho mais longo. Pelo caminho mais longo. Mas aqui no versículo 1, eles perderam uma batalha, né? E aí, no versículo 2, então Israel veio de volta ao Senhor, dizendo, se de fato entregarem esse povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. E aí Deus ouviu. Aí no versículo 3, Deus ouviu o que o povo de Israel pediu. E Deus entregou os cananeus, né, para os israelitas. E eles destruíram totalmente eles e a sua cidade. Aquele lugar se chamou Orma, que significa destruição. Né? Mas só que ao passar do tempo, Moisés leva ele para ir para a terra de Canaã, por um outro lugar, porque ele poderia passar pelaquela terra desse rei. Né? E aí, ao caminhar, esse terreno era um terreno ruim de se andar, era um lugar sacrificoso para passar, e demorou o tempo foi se passando, e aí começou o quê? A murmuração daquele povo. Né? E aqui no versículo 4 diz assim: então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, ao redor da terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. Eles começaram já a reclamar. Lá no capítulo 11 de Números, ele começa a reclamar que tinha deixado lá no Egito, lá as cebolas, os alhos, né? As coisas do mundo, se lembravam daquilo. Choraram porque não tinha água, né? Choraram porque não tinha carne, e Deus sempre proveu na vida deles. Então, se passaram 39 anos desse ponto aí. E aí eles começaram a reclamar. Começou a demorar, né? Começaram a reclamar, porque começou a falar para Moisés: poxa, Moisés, você está levando nós para um lugar onde nós vamos morrer? Né? Você tirou nós daquele lugar onde que estava bom? Começaram a se lembrar das coisas, não engano, né? E foi se passando tempo. E o rei de Edom não deixou o povo de Israel entrar na terra, né? E passando por um terreno difícil, não demorou para que começasse a murmurar. É fácil vencer a batalha e perder a vitória. Eles venceram a batalha, mas precisavam ser vitoriosos. Eles precisavam chegar naquela onde que Deus mandou eles chegar, aquela terra, a terra prometida. Então a vitória era uma terra prometida. E eles começaram a murmurar. Começaram a reclamar, falar mal de Moisés. Começaram a falar mal de Deus. Né? E aqui no versículo 5, diz assim, ó: e o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizesse subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão e nem água. Olha, Deus já tinha dado água para eles, já tinha mandado compromisso para eles, já tinha sustentado eles. E o povo começou a reclamar, porque achou difícil aquela caminhada. E muitas vezes, irmão, nós também no nosso caminhar com Deus, e muitas vezes nós estamos orando, pedindo a Deus alguma coisa que ainda não aconteceu na nossa vida, e está demorando, e muitas vezes nós começamos a murmurar, começamos a falar, né? Começamos a reclamar: puxa vida, o povo lá que está no mundo lá tem isso, tem aquilo, e eu que estou na casa do Senhor não tenho. Muitas vezes começamos a fazer essa murmuração, né? Mas tudo tem seu tempo. Deus, Ele está preparando todas as coisas no tempo dele. E muitas vezes nós queremos até ajudar Deus. E Deus não precisa de ajuda. Deus não precisa. Deus, Ele só quer que nós andamos na presença dEle e obedecemos aquilo que Deus manda nós fazermos. É isso que Deus quer. E esse povo murmurou, falou contra Deus, falou contra Moisés, aqueles servos de Deus, e Deus levantou aquele homem para levar aquele povo. E aquele povo começaram a murmurar. E não foi a primeira vez. Foi várias vezes eles reclamaram. Qualquer coisinha era um motivo para reclamar.
né? E muitas vezes, que nem hoje, né? Quinta-feira, né? Um dia abençoado, né? Essa igreja está bem cheia, né? A gente adorar o Senhor juntos. E muitas vezes as pessoas não vêm, achando que a quinta-feira é diferente do sábado e do domingo. E não é. Jesus está aqui nesse lugar, amém? O mesmo Jesus que está no sábado está hoje. O mesmo Jesus que está no domingo está hoje aqui. O Espírito Santo está nesse lugar. E nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Para quê? Para não podermos murmurar. Porque se nós não ouvirmos a palavra, porque todo dia nós precisamos de libertação. Que é por ouvir e ouvir a palavra, nós somos libertos. Então, se nós não ouvirmos a palavra de Deus, o que acontece? Nós vamos começar a se encher de quê? Das coisas do mundo. E aí vai vir o quê? As murmurações. Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E esse povo andava com Moisés, né? Moisés falava, olha, tem que fazer desse jeito, né? Deus já supriu todas as nossas necessidades, já deu água, já deu carne. E o que vocês querem mais? Agora nós temos que marchar aí em frente. Não é para ficar olhando para trás das coisas que aconteceu lá atrás, se passou. As coisas que passou. Não vai voltar mais. Então nós temos que orar para frente, orar para o Senhor Jesus. E ir, porque para a terra prometida, que é o céu. Quem quer ir para o céu aqui? Glória a Deus. Então, é essa que é a nossa vitória. É ir para o céu. Nós precisamos ir para o céu. Então nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. E aqui no versículo 6 diz assim, então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo. E morreram muitos do povo de Israel. Então, você vê, por causa da murmuração do povo, Deus ficou indignado. Porque Deus tinha suprido as necessidades daquele povo, naquela caminhada, naquele deserto. Deus tinha guardado. E aí ele começa a murmurar, falou sobre o pão. O povo simboliza o Filho de Deus. Jesus disse que ele é o pão da vida. Então Deus falou, poxa vida, estou falando mal do meu filho. E quem é que Deus fez? Mandou serpentes abrasadoras. Foi Deus que mandou a serpente. Por causa de quê? Por causa da desobediência. Porque o homem desobedeceu a Deus, começou a murmurar, começou a reclamar. E Deus ele estava no controle para levar aquele povo para o céu. Para levar para a terra prometida. Então as pessoas começam a murmurar, começam a reclamar, começam a achar defeito, sabe, nas coisas, na igreja, começam a colocar defeito em muitas coisas, sabe? Então, estão murmurando contra a palavra de Deus, contra Deus. E nós não podemos murmurar contra Deus. Nós temos que seguir em frente, olhar para o alto, olhar para o alto que é Jesus. É Ele que vai nos salvar, é Ele que vai nos levar para o céu. Mas aquele povo começaram, sabe, a murmurar. Deus havia sustentado aquele povo, né? E precisava, o maná era o quê? Era um sustento para aquele povo poder caminhar. O maná que vem do céu. Aqui é o maná, deixa eu ver aqui, que havia seu povo sustentado do que precisava. Era o maná, era o pão dos anjos, que está lá nos Salmos 78, quero que vocês dão uma olhada comigo, em nome de Jesus. 78, 25, que diz assim: comeu cada qual o pão dos anjos, e enviou-lhe ele comida à vaca, e fez soprar no céu o vento do Oriente, e pelo seu poder produziu o vento do sul, e também fez chover sobre eles carne como poeira, e volateiros como areia dos mares. Então Deus supriu a necessidade daquelas pessoas, daqueles homens, daquelas mulheres. Pediram água, Deus falou para Moisés, chega até na rocha lá e dá a batidinha a cavalo e vai jorrar água. E jorrou água. Daí reclamaram da carne, e Deus manda por comida, sustenta aquele povo daquela carne. E aqui, depois aqui no capítulo 20, se nós formos ver, no capítulo 20 diz que
Deus manda Moisés também falar com a rocha. Não era nem para bater, era para falar com a rocha. E Moisés bate na rocha. Porque Moisés já estava, sabe, angustiado, sabe, irado também naquele povo, porque ele foi reclamar. E por causa disso que Moisés bateu na rocha, Deus falou para Moisés que ele não ia entrar na terra prometida. Porque ele não era para bater na rocha, era só para falar com a rocha. E a rocha ia chorar. E por causa de quê? Por causa do povo. Aquele povo que murmurava, aquele povo que chorava, né? Que reclamava. Via, sabe, as bênçãos de Deus, mas reclamava. E muitas vezes, nós, na casa do Senhor, nós reclamamos. Muitas vezes Deus tem suprido todas as nossas necessidades, mas por algum motivo nós começamos a reclamar. Por que não acontece isso? Porque, sabe, só acontece isso na vida do mundo. Poxa, a vida podia ser desse jeito. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus e aquietar, ficar esperando. Porque é o Senhor que vai entrar com providência na nossa vida. É o Senhor que vai trazer a bênção na hora certa, no momento certo. Não é do jeito que nós queremos. Não é daquele jeito que nós queremos que aconteça. Muitas vezes nós passamos por algum problema, por dificuldade, e achamos que, né, poxa vida, cadê Deus? Eu sigo o Senhor, mas cadê? E muitas vezes Deus está nos preparando para o dia de amanhã. Para amanhã a gente tem que falar para outra pessoa, né? Mas vamos mais aqui. Aí o que acontece? Mas Deus ensinou com aquele povo. E olha só o que acontece, no versículo 7. E veio o povo a Moisés, no versículo 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpente abrasadora, que mordia o povo e morreram muitos do povo de Israel. Serpente abrasadora, essa serpente, quando ela picava alguém, a pessoa ardia de fogo, dava uma febre tremenda. Você já reparou uma pessoa quando ela está com febre? Ela fica tirando, né? Fala coisa, sabe, que não tem noção do que está falando, de tanta febre que ela está doente, né? E essa coisa, quando ela ficava, acontecia isso naquele povo, e aquele povo morria. Muitos deles morreram por causa dessa serpente, porque eles obedeceram a Deus, né? Mas Deus é um Deus misericordioso. Ele é um Deus que ele tem misericórdia. Quando ele ouve alguém clamando, ele vem para abençoar, ele vem para cuidar, ele vem para levantar aquele que está caído. Mesmo aquele povo que estava blasfemando contra Deus, blasfemando, falando mal de Deus, falando mal de Moisés, ele mandou as serpentes. Mas quando ele ouviu aquele povo falar para Moisés, olha o que o povo falou para Moisés. O Senhor, ora ao Senhor, que tire de nós essa serpente. O povo pediu para Moisés orar para que Deus tirasse essa serpente do meio deles. Porque eles não estavam aguentando. Tinha pessoas morrendo, crianças morrendo, os seus entes queridos morrendo. Por causa de quê? Por causa da murmuração. E hoje é a mesma coisa. Nós temos que tomar cuidado com as murmurações, não ficar murmurando, reclamando, porque nós podemos sofrer isso também. Problemas com os nossos familiares, com os nossos filhos, com as esposas, com os esposos, nós podemos passar por esses problemas. Entendeu? Por causa de quê? Por causa da murmuração, porque até casa de Deus não gosta que murmura, porque é Deus que está no controle da nossa vida. Amém? Então é Deus que está no controle de todas as coisas. Então nós temos que esperar no Senhor. Então o pecado do povo é a raiva e a impaciência. Aconteceu que eles pecaram contra Deus. Pecaram. Eles falaram mal do maná, mal do pão que Deus sustentava eles. E aquele pão simbolizava Jesus Cristo, o Filho de Deus. Né? Eu quero que você olhe no Coríntios, capítulo 10, versículo 9. Rapidamente.
Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Capítulo 10, versículo 9. Que diz assim: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nós não podemos colocar Deus à prova, podemos falar mal, sabe, falar coisas que não devemos falar, porque Deus tem nos abençoado. Quando nós recebemos Jesus, quando nós recebemos as nossas mãos e recebemos Jesus na nossa vida, a nossa vida já não é nossa mais, é de Deus. É Deus que controla. Então, quando nós falamos mal como aquele povo, acontece isso. Acontece isso. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Né? E a murmuração é pecado. Não é para nós ficar murmurando. É para nós dar glória a Deus. É para nós estar exaltado no nome do Senhor. É um tempo, se eu e você está passando por um problema, por alguma dificuldade, é um tempo. Você vai passando, dando glória a Deus, como levar o Lázaro, né? A música do Lázaro. Então nós temos que passar pela prova dando glória a Deus. As dificuldades vão vir, né? Nós vivemos nesse mundo, não somos desse mundo, mas nós vamos ter problemas nesse mundo. Nós temos que ter fé. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Amém? Então, abra lá em João capítulo 6, 38, que o Senhor Jesus, Ele é o pão da vida, né? João 32, João 6, 32, e ele diz que Ele é o pão da vida, né? E verificou que Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés que nos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Amém? Então, é o Senhor Jesus que tem vida para dar para nós. Ele é o pão vivo. Nós não podemos falar mal do pão, né? Da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que nos edifica, a palavra de Deus é que nos traz o Senhor, a palavra de Deus é que nos levanta. E muitas vezes nós precisamos ouvir uma palavra para nos dar ânimo, né? Muitas vezes nós estamos abatidos, estamos, lá fora do mundo, lá, muitas vezes recebemos palavras que não edifica, palavras que contamina a gente, nós precisamos ouvir a palavra para a gente ser edificado. É como o Naldo falou também hoje, tomou ônibus aí, São Mateus aí, que só Jesus. Misericórdia. É um pisando no pé do outro, é o outro xingando a mãe do outro, é o outro xingando o motorista. E é assim, o mundo é desse jeito. E nós vivemos nesse mundo, muitas vezes nós ouvimos essas coisas. Mas nós precisamos ouvir o que é a palavra de Deus, para que nós possamos passar no dia a dia na presença de Deus. Amém? Então, Israel rejeita e despreza, né? O maná, né? Eu quero que você leia lá em Deuteronômio 8, capítulo 15. Deuteronômio 8, capítulo 15 e 16. Capítulo 8, versículo 15 e 16. Capítulo 8, versículo 15 e 16. Glória a Jesus. Glória a Deus. Que produziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e que fez sair água da pedreira, que no deserto te sustentou com o maná, que teus pais não conheciam para te humilhar, e para te provar, afinal te faz bem. Então Deus, tudo aquilo que Deus faz, ou vai fazer na nossa vida, Ele já nos avisa mais antes. Ele avisa o que vai acontecer lá na frente. Que é para que a gente já ouvir a voz de Deus, e quando estiver passando pela prova, a gente começar a entender, Deus já falou para mim. Que nesse mundo não teremos aflição. Mas tenha bom ânimo. Jesus falou isso. Tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu o mundo. E nós também vamos vencer em nome de Jesus.
Amém? Então é isso que o Senhor quer, que nós confiamos nele, né? Confiamos nele. E quando ele ouve a confissão do povo, o que ele faz? O povo chega para Moisés: Moisés, eu quero que o Senhor fale para Deus que nós se arrependemos, né? Se arrependemos. E então Moisés orou pelo povo e disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, pois na sua iluminação e será que todo morrido que olhar viverá. Então o povo pensava que Deus ia falar: vou tirar agora. E tirar. Não foi assim. Não foi desse jeito. Deus falou: pera um pouquinho. Familiar falou para Moisés: você faz uma serpente de bronze e coloca numa haste e coloca lá, e todo aquele que passar em frente dessa serpente de cobre será curado. Todo aquele que passar e olhar será curado. E o povo achava que ia ser assim, Deus ia tirar a raça, assim, tirando, mas não foi assim. Precisava de um esforço. Deus queria um esforço daquele povo. Então Deus faz fala para Moisés fazer aquela arte, ele faz, coloca lá, e todo mundo tinha que passar a olhar para aquela serpente, aquele povo picado, e seria curado de imediato. E aí é o que Jesus fala. Primeiro Jesus fala para Nicodemo. Jesus fala: Nicodemo, um camarada que era conhecido, era conhecedor da palavra, né? Era mestre, né? Olha o que ele fala lá em João, Evangelho de João 3,14. 3,14. Olha o que Deus fala, que o Senhor Jesus fala para Nicodemos. Glória a Jesus. 3,14. E do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então Deus, ele levou Nicodemo, porque Nicodemo conhecia essa palavra, que ele era doutorado na lei, que ele conhecia, e ele falou para Nicodemo: olha lá. Ele falou que eu vou morrer, eu vou ser levantado. Ele estava falando da crucificação. Que ele era o pão da vida. Ele era o pão da vida. E o Senhor Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus falou isso para Nicodemos. E falou desse povo. Da mesma maneira que aquele povo olhava para a serpente, você também tem que olhar para mim. Eu posso te salvar. Eu posso. Falou para Nicodemos. E Nicodemos ele fala: poxa vida, quando o Senhor Jesus fala para Nicodemos: olha, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer da água e do Espírito. E Nicodemos, ele era mestre. Ele falou: mas o que é que esse camarada está falando? Ele não entendeu. E aí ele deu esse simbolismo. Lembrou dessa passagem de Números. E falou: olha, da mesma maneira, você tem que olhar para mim. Porque senão você não vai ser salvo. Não adianta você conhecer e não praticar. Porque os religiosos são assim. Você olha as pessoas aí fora, eles usam aqueles crucifixos. Tem uns mais de um palmo de tamanho. São uns 20 centímetros. Ainda com boneco ainda pregado naquela cruz. São os religiosos. Eles creem naquilo ali, eles creem na Aparecida, eles creem em Maria. Eles creem em vários santos. Mas nós temos que crer com Deus vivo. Aquele Deus que morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. O Senhor Jesus. Ele veio para salvar a humanidade. Então nós precisamos olhar para Jesus. E não ficar murmurando, não ficar reclamando das coisas. Nós temos que olhar para Jesus, porque é Ele que vai levar nós para o céu. Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Eu quero que você abra também lá em Isaías 23, estou terminando. Isaías, aleluia, Jesus. Isaías 45, 22. Glória a Jesus.
Isaías 45, 22. Então diz assim a palavra do Senhor. 45, 22. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Não há outro Deus além de Jesus. Nem debaixo da terra, nem em cima da terra e nem em cima do céu. Só tem um Deus livre. É o Senhor Jesus. Ele veio para salvar. Ele encarnou um homem, morreu na cruz para salvar a humanidade, para salvar ele e você. Então nós não precisamos ficar chorando, não precisamos ficar murmurando, reclamando das coisas que acontecem na nossa vida, das coisas ruins. Nós estamos nesse mundo, vamos passar por muitas dificuldades, sim, mas nós temos a certeza que o Senhor Jesus vai vir buscar a sua igreja, em você. Tá? Eu gostaria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Nós temos que entender isso. Esse mundo vai passar, todas as coisas vão passar, menos a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade e é a vida. É ela que nos sustenta no dia a dia. É ela que nos dá prazer de viver. Se nós começarmos a olhar para os problemas, para as dificuldades que nós passamos, e muitas vezes, sabe, na nossa casa, no nosso trabalho, onde nós andamos, nós vemos tanta coisa errada, muitas vezes nós entristecemos, né? Mas o Senhor Jesus falou assim, para nós ficar firme. Ficar firme, perseverar até o fim. Perseverar. Porque um dia nós vamos buscar, Ele vai preparar morada para nós. Então Ele vai vir buscar. Nós temos que entender e crer nessa palavra. Porque Ele é um Deus vivo. E tudo aquilo que Ele prometeu, tudo aquilo que Ele falou para mim e para você, Ele vai cumprir porque Ele é fiel e justo. Deus amou o mundo de tal maneira, né? Que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha ter a vida eterna, né? Então, desse mundo vai ficar aí. Nós vamos passar desse mundo para o céu, uma morada com Deus, para a eternidade. Isso que é importante, né? Aqui é uma passagem que nós estamos passando, vamos ter luta, mas também nós vamos ter vitória, né? Porque naquele tempo havia uma cura à disposição de todos, né? A única pessoa que não podiam ser libertas da morte eram aquelas que por algum motivo não estavam dispostas a olhar pela fé, ou aquelas que não sabiam que havia um remédio para ela, que era Jesus. Aquele povo tinha que olhar para aquela serpente de metal, né? De bronze. Tinha que olhar para aquela lá. E olha só, nós como povo, as pessoas elas são muito religiosas. E essa mesma serpente de cobre, o rei Zedequias teve que quebrar, teve que destruir, porque passou um tempo, as pessoas começaram a se prostrar diante, começaram a adorar essa ave. E Deus falou com Moisés, não era para se prostrar, era só para olhar. Era só para olhar só. Mas lá no Zedequias, quando ele é levantado do rei, o que ele faz? Ele destrói tudo quanto era santo. Porque muitos judeus ali estavam adorando, se prostrando. E a Bíblia diz que não é para nós se prostrar em imagem nenhuma. Você tem que se prostrar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquele que nossos olhos não vê, mas nós sentimos que Ele está vivo. E Ele está aqui até hoje, em nome de Deus. E eu quero